Olá, pessoal. Agora eu acho que vamos. Tivemos um problemazinho técnico, mas já estamos resolvidos. Estou chamando a Sônia. Conversa comigo aqui hoje e ela já entrou aqui. Ué, E não, continua igual, não, Sônia. peraí. Agora estou te vendo. Tá me vendo? Mas você não me vê. Tô te vendo. Ah, Eu então só pronto, está inverti. resolvido. Então Eu pronto, não sei o que resolvemos o problema. aconteceu, mas deu certo. Então Eu agora não sei o. Bote o Ah, celular para, bote o celular paradinho, isso, agora tá. tá bom? Aí se você conseguir ver que Peraí. a sua boca não está Ele tá aparecendo, muito né? alto. Vê se É. você tenta. Aí, agora sim, agora eu te vejo, essa mulher linda, guerreira. Então, Sônia, Regina, seja Nem muito deu dor de bem-vinda. barriga. Ai, meu Deus, assim que é bom, eu tô de barriga mesmo que é bom. Então, querida, em primeiro lugar, agradecer demais você aí pela disponibilidade em fazermos essa conversa. E dizer um pouco para você, Sônia, e para as pessoas que estão assistindo, que vêm assistir, o que me provoca, que me motiva a fazer essa conversa com você. E a minha ideia é que seja uma primeira de algumas conversas com lideranças negras, se eu conseguir também alguma liderança indígena, porque assim, né, eu tenho lido bastante informação sobre essas duas culturas, principalmente a cultura indígena. Tem dois livros e eu gosto muito desde o título deles. Um é do Davi Copenaua, que é um pajé Yanomami, que fica lá, Antônio aí, seja bem-vindo, Antônio, o pajé Yanomami, que ele tem um livro que chama-se A Queda do Céu. E o Krenak, que é um outro indígena, esse mineiro, ele tem um outro livro que também tem um título muito curioso, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E o que me provoca esse tipo de leitura, né? É me dar conta que a gente vive hoje um momento extremamente difícil para todo mundo, né? A gente vê as pessoas sem perspectiva, a gente teve aí o Covid, mas independente do Covid, a gente vê uma pouca perspectiva de emprego para os nossos jovens, a gente vê uma emergência climática que já não está mais uma coisa lá na frente, talvez em poucos anos, né, em uma década, a gente já tem um aumento da temperatura que possa de fato mudar os hábitos. Então, a gente tem uma série de sinais né, na civilização ocidental, moderna, baseada na Europa e nos Estados Unidos, que está em crise. E aí começam a surgir essas perspectivas. E aí, então, quer dizer que o mundo está prestes a acabar, e quando a gente vê uma guerra na Ucrânia, e você sabe que se houver um erro ali de apertar um botão dirigido para um lugar errado, tudo pode acabar, né? Então, a minha busca por conversas como essa de hoje é no sentido de falar menos e ouvir mais, de ouvir de pessoas que têm uma origem, seja uma origem negra, voltada para essa questão né, da ancestralidade africana, seja de indígenas, mas porque eu acho que ninguém melhor do que essas duas culturas sabem o que fazer ou para o mundo não acabar, ou pelo menos para adiar isso. Porque quando a gente pensa, quando os portugueses chegaram no Brasil, o mundo daqueles indígenas, do jeito que era, acabou. Assim como a população africana que foi sequestrada lá na costa da África, quando eles foram colocados no navio negreiro, levados para um outro país, o mundo deles acabou. E o fato de hoje existir uma resistência da comunidade negra na favela, da comunidade indígena espalhada aí pelo país, é o que me faz fazer essas conversas para saber
De onde vem essa força, essa resistência, essa capacidade de se reinventar em condições totalmente adversas, incomparavelmente mais adversas do que aquela onde eu fui criado, onde meu filho é criado. Enfim, Sônia Regina, tem um podcast que fala assim, começa assim, quem é você na fila do pão? Se apresente, por favor, para quem não te conhece. Boa noite para todos, para todas também, né? Meu nome é Sônia Regina, é, nasci e me criei no Morro do Urubu, né? A 7.1, já tem um tempinho, né, que eu cheguei para este mundo, disputar esse espaço, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de começar fazendo, Rinaldo, se me permita, é agradecer as pessoas, tá, que me ajudaram a ter essa formação que eu tenho hoje, né? Você, sim, é uma dessas pessoas. Nas minhas dúvidas, nas minhas andanças de procurar saber, de procurar ajudar, em alguns momentos muito conflitantes para mim, né, do local que eu morava, e essas portas se abriram. Você é uma dessas pessoas, né, iluminadas, que me ajudaram a pensar um mundo melhor para onde nós estávamos, que seria um mundo melhor para todo mundo, né? Isso me deu, assim, sempre me deu medo, mas sempre me deu vontade de ir mais adiante, né? Então, a gente tem para agradecer para você. Eu vou falar o ciclo e se você lembrar a sigla, o que significa, você fala tudo para mim, que foi o momento que a gente se encontrou e antes de eu chegar até aí, nós estávamos também num momento de aprendizado, nós chegamos a uma instituição chamada CEDAPES, né? Um puro empoderamento e autonomia, né, para a gente. E foi através disso que a gente conseguiu ir até a Firjan, onde a sua pessoa estava fazendo, estava lá numa palestra, eu não sei, numa conferência, eu sei que entrou eu e uma amiga, Sheila, e ficamos olhando para você, talvez você não lembre, mas isso nos uniu, né? Porque nós pegamos você assim que você saiu lá da bancada lá falante, mas espera aí, é com você que a gente quer conversar, né? Eram muitas angústias, que é uma outra liderança também negra, como eu, que vinha do lixo, né? E a gente falou, vamos pegar ele, que ele parece que tem um bom ouvido, ele vai ouvir a gente e vai ajudar a melhorar o nosso circuito de entendimento. E foi assim que se deu essa primeira abordagem. E naquele momento, mesmo que você estava ali assediado por várias pessoas, com estudiosas, né? Com muito mais bagagem de conhecimento do que a gente, mas você parou e nos ouviu e nos deu um cartãozinho, me procure no Ministério do Trabalho, no 12º andar, e a gente vai fazer uma conversa. E isso é muito legal, eu gosto muito de lembrar essas coisas, que eu acho que gratidão é o que falta muito no mundo de hoje. Deixa eu explicar então o que é o CIP, porque eu acho que isso seria legal para as pessoas entenderem, né? Isso. E é curioso porque o CIPRO é Centro de Informática, Cidadania e Produção Cultural para Minorias. Só que isso se deu no século passado, né, Sônia? Isso foi ali em 1998, da virada do século quase. É verdade, um pouquinho antes do ano 2000. E é muito curioso porque você lembrar disso, porque eu trabalhava como mediador no Ministério do Trabalho e pediram que eu fizesse um evento para combate ao trabalho infantil. Aí a gente fez um evento e no final as perguntas todas eram assim, o que o Ministério do Trabalho vai dar para a gente? O que o Ministério do Trabalho vai oferecer para a gente? É curso, é isso, é aquilo. Aí eu como mediador falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma coisa juntos. A gente vai marcar uma reunião, a gente vai juntar o pessoal lá no Ministério e aí vamos ver o que a gente vai fazer a partir do que vocês propõem, né? E ali a gente, então, conseguiu lá, na época do superintendente, uma sala
uns computadores velhos que não estavam mais sendo usados porque já estavam meio desatualizados, e uma internet e uma linha telefônica. E a gente começou a oferecer, com a parceria do SEDAPS, que você falou, tinha o AfroReg, né, a de Gap Geral, tinha o CDI da informática, que oferecia um pouco da qualificação para os professores, e esse foi um projeto. E os professores eram das comunidades, né? Era um caminho diferente que o próprio CDI fazia, que era montar a escola de informática na favela. A gente falou assim, tá, é bom fazer na favela, mas o que seria também se a gente fizesse no Ministério do Trabalho, num prédio público, tivesse uma sala ali que fosse ocupada pela favela, para que as pessoas também entendessem que parte do futuro delas pode ser fora e deve ser fora da favela, né? E aí a gente fez toda essa história maravilhosa. Você ficava ali na sala e com várias outras lideranças, enfim. Podemos falar Deixa, do ciclo bastante, mas eu queria assim que não a só gente voltasse para assim, segura né? aí, Rinaldo. Segura aí. Sim, Porque você, quando você fala do ciclo, é muito bom a gente lembrar que foi um desafio tanto para as comunidades, que os jovens não saíam da comunidade e tinham medo de entrar no prédio público. Olha que doideira. Ao mesmo tempo, nós tínhamos os funcionários que tinham medo das pessoas que vinham das comunidades, né? E eu acho que isso foi o bacana, né? O respeito que houve de ambas as partes. Nós ensinávamos os jovens, né, quando chegavam, o seu comportamento mudava, né? E as pessoas entravam no elevador, a gente tinha medo de entrar junto com os funcionários, né? Porque era tudo top, né? E aí, daí a pouco, a gente começou a ver que eles também faziam parte da gente, e um daqueles jovens, de repente, poderia ser um futuro servidor público, por que não? Né? E aí a gente começou a dar boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para as pessoas e recebeu. E aí são as palavrinhas-chave que você ensinava, o feedback. Então, houve isso, né? Que essa foi a nossa cobrança para você. Você falava uns nomes que a gente não entendia, e a gente falava, dá para você me dizer o que é business plan? Ah, tá, é um plano de trabalho. Foi assim que nós começamos a nossa conversa. Isso é muito bom lembrar, Rinaldo, é muito bom, porque deu uma liga, né? As pessoas começaram a sentir que o mundo era separado, era um quadradinho, mas que eles tinham que estar interligados. é. E é interessante porque quando vocês começaram a ocupar a sala, os funcionários chamavam o público daquela sala da R15. Eles tinham medo, né? Porque tinha tido a chacina em Vigário, e tinha um pavor assim na comunidade. E vocês, de alguma maneira, foram conquistando a atenção das pessoas pela gentileza, o segurança começava a ir lá para ver como estava a sala da R15, e aí tinha alguém oferecia um café para ele, e mostrava um trabalho na internet, e vocês foram conquistando todo mundo, e é muito interessante porque como era um centro de cidadania, produção cultural para minorias, né, informática, tinha essa coisa que você falou mesmo dos rituais em outras comunidades, porque aquele é um prédio que até hoje é um prédio tombado, é um prédio onde foi o Ministério do Trabalho na época que a capital era o Rio, né, ali na Presidente Antônio Carlos, edifício João Goulart, e tem todo um ritual para se entrar, é um prédio super bonito, a justiça funciona ali, do trabalho, e muitas das vezes os jovens vinham da favela e eram barrados na porta, lembra-se disso? Porque eles estavam de bermuda ou de camisa regata. E aí a gente já sabia que isso ia acontecer. E a gente pedia para ele ligar, cobrar ali para nossa sala. E aí tinha alguém que já descia com uma roupinha, uma blusa de manga até o cotovelo e uma calça até o pé, dizendo, aqui você tem que entrar com outra roupa. Dessa vez você sobe. Mas é importante você entender que aqui é outro ritual, né? E é muito legal como essas coisas não foram nem planejadas. A gente foi surgindo essa coisa da informática e da produção cultural
como um fortalecimento da autoestima das pessoas, né? Das pessoas se sentirem parte do asfalto. A favela fazer parte do asfalto, não só a gente ir lá para dentro da favela, que também é interessante, né? Mas, assim, o que me chamava muito a atenção, sabe, Sônia, é que eu tinha a sala lá dos servidores, dos mediadores, dos auditores fiscais, e a gente ia lá e via um clima de reclamação, um clima de baixo astral, reclamando do salário, reclamando disso e daquilo. Aí eu descia um andar e ia lá para a sala do CIPRO, né, das comunidades, e tinha tido tiroteio na noite anterior, mas o povo estava feliz, contando como era, que tinha dormido. Tinha uma alegria assim, de viver, e eu falava assim, gente, o pessoal lá em cima tem tudo e só reclama do que tem. Tem um pessoal aqui que, né, não tem nada e, ao mesmo tempo, tem uma alegria de viver, ver isso aqui como uma oportunidade maravilhosa. Então, Sônia, essa conversa é para a gente tentar, e aí eu te confesso, eu te conheço desde o século passado, né? Então, mas eu queria fazer para você perguntas que eu nunca fiz. Eu tenho curiosidade de fazer, né? Quando eu penso, né? De onde vem? E você já foi a Brasília, você já vi você falando em inúmeros eventos. Depois você pode até compartilhar um pouco isso com a gente, mas você é uma liderança que todo mundo, quando queria uma mulher negra da favela, era a Sônia, porque era certeza de que ia ter uma fala ali impactante, verdadeira, e alguém que estava cobrando, mas que estava a fim de chegar junto. Então, a minha pergunta e o objetivo um pouco dessa live, de verdade, é para tentar entender de onde vem essa força, a força de uma liderança comunitária da quebrada, né, que é o termo lá de São Paulo, nós aqui é da favela, mas e eu trabalho nesse campo de uma mediação sistêmica que está muito pesquisando a importância das origens, né? Das minhas origens, que não são negras, mas tem a minha importância para mim também, né? Então, nesse sentido é que eu queria que você me falasse um pouco, enfim, né? Como é que foi? Como é que foi a tua infância? O que você se lembra? Pai, mãe, quantos irmãos? Que eu quero crer que isso tenha contribuído para isso que você hoje consegue olhar para trás, e eu sou testemunha disso nos últimos 20 anos, né, a tua força, a tua capacidade de realizar, a tua capacidade de fazer. Conta para gente de onde vem essa força. Olha, eu vou contar um segredo rapidamente. Quando o Rinaldo fez esse contato para a gente falar dessa live, eu falei para ele assim, Rinaldo, eu estou começando a mexer e aí eu estou vendo que eu estou ficando, né? 7.1 tem muita coisa, mas assim, o que você fala, né? Eu vou lá no ponto que a gente fez como televisão, né, gente? A gente fez ali um roteiro. Pauta. Fizemos um roteiro, uma pauta, uma minuta. Fizemos uma minuta ali, talvez. E aí foi bom que a gente deu um passeio lá atrás, onde já estava as coisas esquecidas. Eu falei para ele que no primeiro momento eu fui procurar, quando ele falou, e me veio na cabeça que eu não tenho fotos da minha mãe, né? Fotos rindo, brincando, eu não tenho isso. E eu tenho uma foto que quando ela morreu, meu irmão tirou uma foto dela, da carteira de trabalho dela, de identidade, e me deu para todos os irmãos. Então, eu pouco tenho. E tenho a foto do meu casamento. Que esse álbum de casamento, como eu sou viúva já em outros relacionamentos, ficou com meus filhos. Então, eu não tenho perto de mim. Eu falei, caramba, agora que eu percebi que eu não tenho foto da minha mãe e do meu pai perto de mim, né? Tá com os filhos. E você diz assim, Sônia, quantos irmãos vocês são? Meu pai teve a proeza de casar, de ter 3 relacionamentos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então, com a minha mãe, nós somos 9 e mais um, né? Que ela criou, mais uma. E o meu pai, do outro relacionamento, teve mais 6 e mais 2. Então, é um número grande de irmãos. E para vocês ficarem muito tranquilos, todos nós nos damos muito bem. Porque a minha mãe sempre teve a preocupação, olha só, minha mãe era semi-analfabeta. Tá? Ela só fazia conta direito, não deixava a gente enganar ela com troco nenhum. Mas escrever, ela não escrevia.
Então, ela tinha medo que nós saíssemos de Pilar e pudesse encontrar um irmão que as famílias moravam em Nova Iguaçu. Ele foi tão arteiro que ele conseguiu ter uma família no centro de Nova Iguaçu e uma outra mais adentro de Nova Iguaçu, né? Então, ela tinha essa preocupação. Então, em algum momento, ela fez com que os irmãos se conhecessem por essa preocupação de nos conhecermos por aí e casássemos entre irmãos. Bom, era uma preocupação dela. Mas você lembra, né? Você está falando da coisa do passado. Eu lembrei da minha avó, que era uma pessoa muito gostosa de ficar perto dela, cozinhava na lenha. Lembrei da briga do meu avô com ela, que ela morreu de mal com ela. Hoje eu estava ressuscitando isso na minha cabeça. Olha só que bacana. A minha avó tinha os cabelos muito grandes, porque ela era filha de portuguesa. Muito grande, lisos, né? E aí ela fazia duas tranças. Duas tranças. E o meu avô, ela gostava de ir ao centro espírita. E meu avô não gostava. Então, num belo dia, ele chegou lá bêbado e esperou ela dormir e cortou uma trança dela. Isso. Ela cortou. Nunca mais ela perdoou ele. Ela viveu o resto da vida dela com meu avô dentro de casa, mas não se falavam. Não sei como que isso acontecia, mas foi assim. Então, eu sempre vi isso. Não tinha ataque, não tinha brigas, não tinha nada, porque ele vivia com o charuto dele e a cachaçinha dele, que ele era um ótimo construtor de casa. Ele era paulista, veio de São Paulo para construção da avenida ali no Flamengo, né? E a gente gostava de escutar ele. Uma das coisas que eu acho que eu tenho muito dele, que eu gosto de ler, né? Ele morreu lendo, com 80 e poucos anos, ele lia sem óculos, sem nada. Eu acho que eu estou indo por aí, que eu não uso, não. E leio muito. Então, eu acho que isso daí está no DNA, deve ser. Então, eu escutava muitas coisas que ele contava pra gente. Eu já não lembrava disso há muito tempo. Então, essa live mexeu comigo, né? Eu lembrar dessa história, lembrar que a minha avó, ele foi internado e ele teve câncer na garganta. Ele foi internado e a minha avó também. De tanto que ela cozinhou no passado, na lenha, uma das vistas dela, mesmo fazendo raspagem, essas coisas, ficou prejudicada. Então, ela foi perdendo a visão no finalzinho da vida dela, foi perdendo a visão. Mas fazia tudo. Ela tinha um fogão de gás que ela não usava. Ela só gostava de cozinhar e a gente dava graças a Deus que a comida era muito maravilhosa, né? Então, ela gostava de cozinhar no fogão de lenha dela. Mas tinha um fogão de gás lá que ela não gostava daquilo de jeito nenhum. Quando a minha avó internou, meu avô estava internado, foi agravando o estado dele, e aí ele veio a falecer. Interessante que nós tínhamos que saber qual dos netos iria visitar a minha avó. Porque todo mundo queria ir para o enterro do meu avô. Não, alguém tem que ir lá, viu? Não pode deixar a velha lá sem uma assistência, a gente tem que ir lá. E quando nós chegamos, uma coisa que me mexeu muito, e hoje lembrando disso de novo. A enfermeira falou pra gente, a sua avó essa noite não dormiu. Ela toda hora, ela pedia ajuda para tirar um homem grande que estava dentro da enfermaria. Aí a enfermeira falando, a gente se arrepiava tudo, porque a gente sabia que era do meu avô que ela estava falando. E eles não conhecem meu avô, né? Então, assim, eu não sei, e eu não cheguei a comentar isso, mas eu fui criada num berço batista, tá? Com muitos beliscões na cintura, porque eu escutava os hinos dançando, cantando, rebolando. E aí a minha mãe, como tinha um filho atrás do outro, era um na barriga e outro pequenininho, então a gente ia para a igreja para eles ficarem livres da gente mesmo, né? Mandava todo mundo para a escola dominical. E aí eu chegava lá e eu queria ficar dançando. Eu escutava o hino e ficava dançando. E a minha tia lá na minha costela, não pode fazer isso, me dava aqueles beliscãozinhos. Eu também não sei porquê, mas meu corpo, ele pede um movimento. Sempre foi assim. Nunca tive explicação na religião deles, né?
E eu abandono... eu abandono essa... Pode. Posso me atrever só para não perder o gancho, essa questão da dança, né? Eu tenho lido bastante sobre uma liderança africana da tribo da Gara, e ela fala muito como, e para mim faz todo sentido, né? Como a dança é uma tecnologia que os negros têm para fazer uma comunicação com o que ela chama de mundo além, que é uma forma das pessoas se conectarem com essa coisa da espiritualidade, com essa coisa que vai além da razão, do que pode, do que não pode. E ela mostra como isso é o que faz, uma das coisas que fazem a força da cultura africana, porque é uma cultura tão, muitas vezes, atacada, tão ameaçada, que se você não buscar forças num lugar da espiritualidade, num lugar que é da religião, pode ser da religião, mas o que ela fala é que na comunidade dela, isso se dá especialmente pela música, pelos tambores e pela dança. Então eu acho fascinante você dizer que estava lá dentro de uma igreja que possivelmente tinha já toda uma série de ritos batista, né? Uma coisa já amoldada para o Ocidente, mas que algo em você, né, te conectava com essa espiritualidade, e isso, para mim, é uma das coisas onde eu admiro muito, porque imagina como é que uma população, por exemplo, no Brasil, escravizada no início, quando veio, se não tivesse um ritual como o da dança, ou da música, das suas religiões, as pessoas não teriam a resistência que tiveram e que estão aí até hoje, né? Então eu sei que você até hoje é da dança, você até hoje... Música e dança é comigo. Falou que foi lá, então eu diria que só queria fazer um parênteses e te devolvo a palavra para ratificar que essa coisa da tua relação com a dança, certamente ela tem muito a ver com uma espiritualidade que vai além da religião, vai além ali do Batista, vai direto, né? Uma conexão que já nos joga, porque eu também acredito que a dança, para todos nós, é uma tecnologia para esse diálogo com o mundo além acontecer. Deixa eu pegar esse pedaço aí que você está falando. Talvez você não vá lembrar. Você deu um convite que era o pessoal lá da Afro-Reg, ia fazer uma apresentação e perguntou se alguém queria ir, né? E eu chamei a minha irmã para ir. Quando nós chegamos lá, o batuque, né? De repente, meus pés embaixo da mesa estavam dançando sozinho. Eu falei, caramba, é melhor ir embora, porque daqui a pouco eu vou incorporar não sei quem. Porque era um calor e uma vontade de dançar muito grande. Bem, isso eu conversando com a minha irmã, mas também nunca tive explicação. Nunca ninguém chegou perto de mim e falou o porquê ou não. Depois de muito tempo, algumas pessoas se aproximam de mim e falam um pouco, você entende disso, você é aquilo, e eu nunca fui. Primeiro, quando eu largo a Igreja Batista, isso é muito legal falar. Em 2007, eu recebi um prêmio do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que hoje é o presidente Lula, né? Em 2007, eu fui escolhida, eu faço parte da rede de comunidade saudável, né? Que é a do CEDAPES, e eu fui escolhida entre 150 e poucas mulheres lá para representar. Isso às 9 horas, 10 horas da noite. Meu cabelo era de Enê. Então, assim, não tinha facilidade de enrolar, não tinha essas coisas. Eu, caramba, e agora? Como é que eu vou receber o homem lá? Como é que eu vou ser homenageada? E aí, eu fazia um pouco de teatro, o bongo, dava aula de teatro na minha comunidade. E aí ele falou assim, ô Preta, se você quiser, eu vou aí com a Iana, que era a esposa, né? E a gente faz alguma coisa aí no seu cabelo. Eu falei, então vem logo, porque já vai dar 11 horas da noite, né? E eu tenho que estar lá nesse negócio, que era na Cidade do Samba. Era às 6 horas da manhã, para passar pelo aquele crivo, né? Antes de chegar até o presidente.
E eles foram lá. Só que eles fizeram, ó, Sônia, só tem uma coisa. Depois você não vai poder mais pentear o cabelo. Eu falei, mas como assim não vou mais pentear o cabelo? Porque eles dredaram o meu cabelo. O dread enrola fio por fio e passa cera de abelha. E aí não tem como. Aí bota uns búzios aqui. Eu falei, pronto, agora vão me chamar de macumbeira. Legal, os búziozinhos estavam lá. E eu fui lá, recebi a homenagem. Quando chegou no domingo, que foi na mesma semana, eu cheguei doida dentro da igreja para contar da minha experiência de receber um abraço de 9 dedos, mas um abraço tão caloroso, que não dava para esquecer. Eu chorava, porque eu lembrava a forma como aquele homem se dirigiu, porque eu fui treinada como segurança dele a só sair do meu lugar quando ele falasse 3 vezes o Morro do Urubu. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu tô vendo, né, vários seguranças, né, de terno, aqueles homens tudo forte, e com a mão assim embaixo, porque eu entendia que ali devia ter uma arma. Então eu não podia, desculpa a expressão, mijar fora do pneu. Eu tinha que fazer exatamente o que estava ali, né? E o presidente chegou, né? Poucas pessoas puderam chegar próximo dele, eu estava ali privilegiada, e ele nada de falar 3 vezes o Morro do Urubu. Eu falei, daqui eu não saio, porque se eu sair eu vou levar um tiro. Então eu vou ficar sentadinha aqui, alguém vai vir me socorrer. Porque até aí eu estava sozinha ali, esperando a deixa, como se diz no teatro. Estava esperando a deixa, que seria a 3ª vez que ele falasse o Morro do Urubu, eu me dirigia à pessoa dele. Ele não falou, sabe, pegou tudo, botou debaixo lá do negócio, falou, não vou falar isso não. Foi falando de improviso lá, eu maravilhada com ele falando, e o nome do urubu não saía. Até que o cerimonial acordou, olhou para mim e olhou para ele, ele fez assim, como que sabia que tinha alguma coisa para ele fazer, né? Aí ele olha para mim e manda assim, eu falei, aí eu vou, né? Porque se derem um tiro, vai pegar em nós dois. Ainda mais abraçadinho, né? Então, para mim, foi uma experiência muito legal. E eu queria contar isso na igreja, né? E não tive oportunidade, porque a primeira coisa que eu escutei das irmãs foi que, depois dos 50 anos, eu estava com cara de maconheira. Por conta do meu cabelo. Isso me incomodou muito, me incomodou a ponto de eu ir me afastando, que eu falei, meu lugar não é aqui. Eu acho que o Deus que eu acredito não é esse que essas meninas estão vendo dentro dessa igreja. E aí eu comecei, quando você tem uma desventura dessa, não sei se é essa a palavra, você começa a meditar, a pensar várias coisas. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu não acrescento nada, né? Eu não conseguia também ser moldada pelo pastor. Eu queria fazer as coisas porque eu já estava como liderança na comunidade. Eu via que a igreja era ela para as pessoas que estavam ali dentro. Quando saía, nem bom dia, nem boa tarde, não se dá na porta para lá dentro é na paz do Senhor, a paz do irmão. Lá fora não tem isso. Então eu falei, não, aqui eu não me encontro, né? Esse foi o meu afastamento, né? Eu fui me afastando, até que gosto dos louvores e tudo, mas eu me dei a oportunidade de ouvir outras religiões, que até antes isso era feio, isso era pecado, isso não sei o quê, mas também sofri preconceito para mim poder entender uma coisa que eu nunca entendia, né? A espiritualidade. Ao chegar para participar de um encontro, as meninas falaram, não, elas não podem estar aqui. Estava eu e a minha camarada Sheila. Elas não podem estar aqui porque elas são evangélicas. Até que alguém lá de luz virou e falou assim, não, mas aqui a gente não está falando de espiritismo, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de história da África. Elas podem participar sim. Então, de alguma forma, a gente sofria esse preconceito, tanto lá quanto cá, né? Pra gente poder. E aí eu falei, chega, para mim chega, deixa eu trilhar um outro caminho com a minha espiritualidade, entendendo que as pessoas estão acima de qualquer bem material e me conectar com o Deus que eu acredito, entendeu? Sônia, procurando Ele em qualquer lugar, entendeu? E agradeço muito.
Você falou tantas coisas aí, eu só queria fazer uma ponte assim. Agradecer aqui, eu estou vendo o Matheus entrou aqui, será o próximo convidado para a live comigo, o médico constelador lá de Brasília, Raíssa, o Tônio entrou, Manuela entrou lá de Portugal. Sejam todos bem-vindos, são os que eu vi aqui. Mas, Sônia, você falou algumas coisas que eu queria pensar junto com você, né? A gente fala dessa força da família para forjar uma liderança, né? Para forjar uma pessoa, como é importante, como você falou, você ter um olhar assim amoroso em relação a essa mãe, a essa avó, e também a esse avô, né? E a tia que te levava lá para a Igreja Batista. Mas é muito interessante que também dentro dessa cultura africana, pelo pouco que eu tenho lido, além do respeito aos que vieram antes, aos ancestrais, além de buscar na música e na dança uma fonte para a resistência diante dos problemas e das injustiças, tem uma outra coisa que me parece fantástica, que é o espírito da comunidade, né? A gente tem essa coisa da família, mas tem horas que a família ela tem valores que não são os nossos valores. Você mesmo falou, olha, eu fui para a Igreja Batista, bem ou mal, era uma comunidade de fora da família, que a tua família, de alguma maneira, delegava como valores parecidos, desejados e tal, né? E aí você foi lá e quando fez as tranças para participar de um evento que seria super importante para você, para a comunidade, motivo de orgulho, ao invés disso, as pessoas te recriminam, de certa forma, dizem, não, isso aqui está errado, isso aqui não é do bem, né? Isso aqui não é de Deus. Uhum. E aí eu também acho que, por isso que eu digo que a gente busca a força muito mais nos problemas do que nos momentos de alegria, né? Porque diante de um problema como aquele, ao invés de ficar, tá bom, eu vou tirar a trança e vou me enquadrar nos valores da família, eu falei, o quê? Eu vou catar minha turma que gosta disso aqui, né? Não preciso de brigar com ninguém, mas assim, né? A comunidade, ela tem existe uma comunidade familiar, né? Mas assim, muitas das vezes a gente cresce justamente quando a gente rompe com determinados valores da comunidade familiar e vai buscar a nossa turma, vai buscar, né, a nossa turma, assim, né? Como indivíduo, a outra igreja, né, o outro movimento junto ao CEDAPS, junto ao Afro-Reggae, né, que tem tudo a ver para mim também com essa dimensão da força da cultura africana, que a gente está perdendo nessa cultura ocidental. A cultura ocidental, ela tem grandes avanços. Eu não nego os avanços, né, que a Europa e os Estados Unidos trouxeram para o mundo, que os próprios portugueses trouxeram quando, né, vieram colonizar o Brasil. Mas o fato é que um pouco dessa crise atual que a gente falou, né, das pessoas sem perspectiva hoje, sem perspectiva de emprego, adoecendo, deprimidas, com altos níveis de suicídio, talvez tenha a ver com uma ética do individualismo, e que também o oposto disso, e aí eu passo a palavra para você também, é entender como nas culturas africanas e muito na favela, a ética tem que ser da... Caiu aqui. A ética tem que ser da cooperação. Não cabe uma ética, né? Porque na hora que o morro está sendo invadido, todo mundo tem que estar junto, tem que um chamar o outro. Quando chove e alaga, você dá comida de um para o outro, quer dizer, né? Então eu queria também passar. E aí eu também, terminando essa fala, quando a gente vê o enorme crescimento das igrejas, de todos os tipos nas favelas, as pessoas veem isso como um olhar, às vezes, preconceituoso também, e eu vou te dizer que, da minha parte, eu vejo sempre com um olhar muito positivo, independentemente
de qual o estilo da religião. Porque se uma religião, se uma igreja abre ali na esquina com um valor que agrega as pessoas, que faz as pessoas irem para lá, quem sou eu para dizer que elas estão erradas? Ainda que elas dêem o dinheiro, uma parte do salário, então, quem sou eu para criticar? Porque elas estão indo ali para buscar justamente essa ética da cooperação, essa ética de uma comunidade que elas não estão percebendo na sua família, às vezes, não estão percebendo do governo, que não consegue olhar para elas, e elas entram numa igreja e ali elas vão ser vistas, elas vão fazer parte de uma comunidade, vão saber o nome dela, vão dar espaço para ela, vão ouvir a ela. Então, eu acho que, de novo, né, nessa busca de valores africanos, eu acho que a comunidade, qualquer que seja, mesmo que não seja a minha do coração, ela, se ela é do coração de um grupo, ela tem o seu lugar de força. E eu passo para você para dizer, então, assim, né, dentro da tua vida, né, a gente sabe que tem a família sanguínea, né? Mas a gente sabe que na favela, muito da força que nos permite seguir adiante, sobreviver em alguns momentos, em outros momentos, sair da favela, estudar e aprender a fazer um curso de liderança, encontrar um emprego, enfim, de que maneira essa família ampliada também é uma característica da favela e como foi importante na sua vida. Você fala uma coisa, essa solidariedade que existe na favela, na quebrada, agora é moderno falar, na quebrada, né? Você tocou num ponto que, assim, aí eu trago para minha mãe, né? Nós somos, que estamos todos vivos, né? Da minha mãe, né? E o meu pai, com o primeiro casamento dele, ela pegou mais um, então inteirou 10 para fechar a conta, né? A minha mãe, nós não tínhamos. A minha avó tinha um pouco, dava um pouco mais para minha mãe. A minha mãe pegava muita cesta. Agora fala cesta básica, mas naquele tempo não era cesta básica o nome. Eu me lembro do que eu comia, agora que o nome era cesta básica, não era. Aí a gente comia melhor quando a minha mãe ia. Tinha o Alziro Zalu, que parava nas esquinas, e aí dava sopa, minha mãe mandava a gente descer. Desce lá, pega lá, leva a leiteira, que não sei o quê. Quanto tivesse de vasilha, a gente morria de vergonha, mas a gente depois comia pra caramba. A gente ia lá buscar, e mesmo assim, ela dividia, né? Ela dividia. Quando no tempo das vacas gordas, quando meu pai estava em casa, meu pai fazia compras muito grandes, enfim, antes dele ter outras famílias que tinha que dividir, né? Aí ficou faltando para alguém, né? A minha mãe já tinha criado 4 pessoas que foi morar com a minha mãe, saíram de dentro da casa da minha mãe, casados, né? Criados, e foram viver suas vidas. Aí, quando começa as vacas magras, mesmo assim a minha mãe ainda continua ajudando as pessoas. Então, essa coisa que eu acho que é muito de mim, né? Eu me coloco na frente para ajudar, eu acho que é da minha família mesmo, né? O que eu criticava, mãe, a gente não tem nem pra gente, a senhora ainda pega mais um, caramba! Aí, minha irmã do coração, né? E ela dizia, não, onde vai comer um, comia menos, claro, né? Eu tinha, era bisnaga, e eu sou louca por bico de pão, mas só tinha 2. Então, se eu não chegasse correndo, o bico já ia embora e ali era uma bisnaga que não dava para todo mundo. E ela ainda pegava o filho dos outros para poder alimentar. Quer dizer, e outra coisa, Rinaldo, a água caía 2 vezes na semana. E nesses 2 dias, a minha mãe ficava acordada durante a madrugada para encher 8 latões para as pessoas que moravam além, que a minha casa era a última que caía água. Ou então nós tínhamos que sair do Morro do Urubu para pegar água no Engenho da Rainha. E aí você vai entender por que meus projetos eram sempre Morro do Urubu e Engenho da Rainha. Porque lá a gente matava a sede, tinha os pés de manga, que a gente trazia muita manga e se alimentava de manga. Então não podia ter inimigo lá do outro lado, né? Então a gente já tem uma história assim, muito, muito verdadeira com outro bairro, né?
E a mamãe sempre teve isso nela, de ajudar as pessoas quando ela não tinha nada, ela não tinha nada, ela dependia dos outros. Mas mesmo assim, ela fazia questão de ajudar. Aí, anos e anos depois se passa, minha irmã vai morar em São Paulo, em Barueri. As nossas situações financeiras já tinham mudado, melhorado, né? E aí minha irmã vai morar em Barueri, uma pessoa sai da igreja e toma aqui. Se você não ficar, eu vou jogar ali em qualquer lugar. Ela pegou uma criancinha de 2 meses, que é minha sobrinha, né? Meus doces, né? E veio, foi para o juiz deu para ela e vai dizer que não é meu sangue. É meu sangue, porque ela parece muito mais com a minha irmã do que eu. Olha que doideira, né? Veio de São Paulo, hoje ela está aqui no Rio. E aí, anos depois, onde eu quero chegar, é a página melhor do meu livro. Nesses projetos, como você disse, que nós fazíamos, eu conheço um menino, né? Eu fui num evento de meninos de rua, na Fundação São Martim, né? Com um amigo do SEDAPS, que era o futuro. Não, Sônia, você vai ter que ir. E eu estava ali próximo, no Cipro, né? Ali do Ministério do Trabalho para a Fundição Progresso. Lembrei o nome agora, não. Fundição Progresso. Para a fundição era um pulo. Aí eu chamo a minha sobrinha para ir comigo para lá. E meu olhar, no primeiro momento, vi um garoto com uma caixinha de engraxate entre as pernas, deste jeito que eu estou contando para você. E aí, não sei por quê, foi pena ou curiosidade, sei lá, mas eu fiquei encantada ali, hipnotizada, digo, acho que é a palavra, com esse menino. E nada dele me olhar, a ponto da minha sobrinha me chamar a atenção. Tia, para de olhar para esse garoto, tia. Daqui a pouco ele vai mandar a senhora para tudo quanto é lugar. Falar, quer saber de uma coisa? Vamos mudar de lugar. E mudei de lugar com ela, né? Para ficar bem próximo do garoto. E aí, num desses momentos, muito raro, acho que foi o único que eu tive a oportunidade de disparar uma metralhadora falando com ele. Ele olha para mim e eu falo assim, se você tivesse uma oportunidade de fazer um curso de... Não deu tempo de eu falar tudo, mas eu falei mais ou menos, que ele fez assim com a cabeça. Aí eu peguei um cartãozinho dentro da minha bolsa, me dá aí, e dei um cartãozinho para ele. Quando eu chego lá, que eu tinha os meninos que faziam, era coordenadora, né? Então eu dava as ordens, deixava a sala tudo em dia e ia procurar outras parcerias, né? O tempo todo, assim. E aí eu falei, guarda uma vaga, que estava começando 2 turmas de informática. Por que a gente fala, só uma, para mim não me perder aqui na minha viagem? A informática, nessa época, Rinaldo, estava com muita força entrando, a tecnologia estava entrando, só que as pessoas da comunidade não tinham acesso. Como é que você vai falar business plan lá para o pessoal que não entende o que é? Né? Não, eu quero saber o que é, vamos falar. Mas tá, você para ter um projeto, você tem que escrever um projeto. Mas como que a gente vai escrever projeto e manda por e-mail? Que negócio é esse? Morde? A gente não sabia, nada. Então, o Cipro, porque o SEDAP nos dava esse conhecimento, esse empoderamento. Mas a gente tinha que ter algum lugar para executar isso, né? E aí o Cipro foi fundamental para a gente poder concretizar essas ideias que a gente já ouvia falar. Porque nós estávamos atrasados. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, ficava lá para trás. Esse menino, então, lá a turma era de 14 anos. Mas ele não tinha essa idade, né? Ele estava com 12 para 13 anos. E eu falei, não, esse daí a gente vai segurar aqui. Guarda uma vaga para esse menino, a gente bota ele informalmente, depois a gente bota ele no caderno de matrícula. Mas ele vai ficar aqui. Eu não sei, mas tem alguma coisa que me chamou muita atenção nesse garoto. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e o nosso ajudante de sala, o Joel, diz para mim, dona Sônia, não apareceu ninguém. Eu falei, cara, deve ter esquecido, acabou. Pronto, para mim, acabou. Foi uma pessoa que eu fiz um contato, dei um cartãozinho para ele, mas não apareceu mais, né? Vida que segue. Até que um belo dia, o guarda lá do Ministério do Trabalho
que eu, desculpa, mas eu não sei o nome dele, que a gente botou um apelido nele de Guardabelo. Então a gente só chamava ele de Guardabelo. Me liga, dona Sônia, tem um menino que vem sempre aqui nos meus plantões, mas eu não posso deixar ele entrar porque ele está de bermuda, ele não pode subir. Aí eu falei, é ele. Olha, você faz o seguinte, porque lá tinha duas entradas, né? Tinha uma que saía para a Rua Debré e a outra que saía para a Avenida Antônio Carlos, né? E eu sempre saía pelo fundo, porque o elevador me deixava mais próximo do ônibus que eu pegava para minha casa. E aí ele nunca me via, mas ele ficou ali insistindo, até que chegou esse telefonema para mim. Você segura ele lá, que eu vou dar um jeito. No mesmo dia, a gente começou uma campanha dentro da minha família, que eu tinha um sobrinho que tinha o topzinho dele, né? E trocava de roupa igual troca de água. Eu estava adolescente, nessa coisa de adolescente. Eu falei, guarda essas roupas que eu vou dar pro garoto. E foi o que eu fiz. Peguei na época, era aquele saco grande da Casa e Vídeo, enchi de roupa e me mandei no ônibus, não era de carro não, de ônibus. Levei aquele saco grande e deixei lá na sala, deixei aqui escondidinho, que um dia o garoto vai aparecer e a gente dá as roupas para ele. Aí, tá bom. E foi o que aconteceu. Quando eu vi ele lá, eu fiquei numa alegria muito grande. Também não fiquei esmorecendo, não, mexendo na vida dele, não fiquei. Para mim era bom ele estar ali. A única coisa que eu falei, que ele disse que estava fora do colégio, eu falei, aí não, aí você tem que estar no colégio para você fazer parte aqui da nossa equipe, estudar. Aí realmente ele foi, trouxe para mim a matrícula dele, trouxe para mim, e esse garoto ficava lá na sala com a gente desde cedo até o horário da gente ir embora, que o horário seria 5 horas, mas a sala nunca ficava até 5 horas, que isso aí é outra história, a gente nunca ficava até 5 horas, sempre passava do nosso horário. Enfim, esse menino, o Rinaldo, tá na minha vida até hoje, é meu filho, tá? O meu filho mais velho, os dois, na época, estavam um ruduço danado, né, baile de lugares diferentes, falava baile proibido, proibidão. E aí meus filhos tinham curiosidade de ir numa outra comunidade que tinha o bendito baile proibidão. Mas a mãe aqui não sabia de nada não, tá? E aí, quando o garoto chegou lá, o que foi um detalhe, eles tiveram todas as afinidades com o menino, eu achei que era coisa, né? O menino, né? Logo que você aprendeu a montar computador, mexer em tudo, ele gostava de aprender. E eu achei que era só isso. E um belo dia, meu filho pede para se eu deixava esse garoto ir dormir na minha casa. Sim. Porque a gente vai sair, vai chegar tarde, aí ele fica lá em casa. Então, tá bom, inocente, mãe é fogo, né? Acredita sempre, né? E eu acreditei. Na segunda vez, e durante a semana, né? Na segunda-feira ele estava lá no Cipro com a gente e tal. Na segunda vez, eles me pediram de novo. Só que o que aconteceu? Eu chamei esse menino para ir visitar minhas irmãs, que estavam me jogando pedra. Você tá maluca? Você pega um garoto de rua e bota dentro da sua casa e que não sei o quê, que não logo você, que não sei o quê. Eu falei, não, ele só veio aqui, ficou Bom, você tá doida, não sei o quê. Bom, eu levei o garoto para ir lá. Todo mundo ficou apaixonado pelo menino. Ele tem uma áurea muito boa e aí parece que as pessoas querem ajudar ele, né? Ele tem uma coisa que emana nele muito forte, que talvez nem ele saiba, né? Mas quando ele chega perto das pessoas, você sente paz, você sente, entendeu? E foi isso que aconteceu. Só que os meus filhos começaram a falar, você deu golpe de Estado na gente, que eu não sei o que, você queria era uma casa, que ele não foi mais pro tal do baile. E deixou todo mundo a pé. Mas ele hoje é tão parecido com meus filhos que as pessoas brincam, seu marido era muito levado, você já fez o DNA? Esse garoto é a cara do Bruno e do Breno, manda pesquisar. Uma das coisas que me chama muita atenção, Rinaldo, é que a mãe dele faleceu no dia que a minha mãe faleceu, em anos diferentes. Né? Eu não tenho explicação para isso, também não procuro também, mas sempre me vem assim, porque deve existir uma razão para ele ter caído na minha vida, né? E aí
Eu escrevo assim, eu tenho 3 partos. Eu tenho o parto do coração, que é ele, tem um parto que é cesárea e tem um parto normal, né? São os meus filhos, né? Maravilha. Todo mundo se dá. É a minha história. Eu vou aproveitar essa história linda. Eu conheço. Posso dizer o nome do teu outro filho? Pode. Jorge, né? Eu lembro do Jorge chegando lá no Cipro, super, super desconfiado e tal, e eu não sabia que você adotou ele naquela ocasião e que ele continua até hoje convivendo com o Bruno e com o Breno. É impressionante. Isso é uma prova Ele viva, é né? músico. Ele é Ah, músico da Igreja Batista. olha só. E isso é uma prova viva de algumas coisas, né? Primeiro, sua mãe tinha 9 e adotou um. Você tinha 2, adotou um, mas, né? E eu acho que a gente, nessa ética do individualismo, a gente muitas vezes fica tão preocupado em ser bem-sucedido na vida, se tornar alguém importante, e a gente não se dá conta que, no fundo, o que dá sentido para essa força que você tem, a meu ver, tem muito mais a ver com uma coisa de se sentir servindo ao outro, né? Eu acho que isso é muito forte na favela. Esse sentimento de que, tudo bem, é super legítimo querer ter um tênis de marca, é super legítimo poder querer ter uma casa, sair da favela, se for o caso, ou ficar na favela e morar lá com a sua casa, com o seu trabalho, mas essa ética de prestar serviço ao outro é uma fonte maravilhosa para o próprio sentido da vida das pessoas, né, que estão tanto na favela quanto nós aqui no asfalto. Eu acho que isso é algo que a gente que está aqui mais voltado para esse mundo muito da competição e do individualismo tem muito a aprender com essa vivência típica da favela. E eu queria, você falou aí do proibidão e tal, eu não sei, tem boa parte das pessoas que estão nos assistindo não são do Rio, né? Eu acho que é importante deixar um pouco claro que aqui no Rio, as pessoas que moram na favela, elas morrem com muita facilidade, né? Quer dizer, elas podem morrer na mão da polícia, elas podem morrer na mão de um assaltante, ou elas podem morrer na mão de uma facção do outro lado, né? Que tem as brigas entre os comandos que estão lá nos diversos, nas diversas comunidades, nas diversas favelas do Rio, que é um custo altíssimo, né? Assim, a gente que mora no asfalto não tem ideia do que é isso. Eu digo isso porque talvez o custo que mais tenha me dado orgulho de organizar lá dentro do Cipro foi uma ocasião onde a gente, vendo as histórias, né, dos 2 morros que eram vizinhos, né, Urubu e Engenho da Rainha, que eram liderados na época por facções distintas, mas que só as mulheres poderiam fazer esse trânsito, né, de conversar com o lado de lá. E aí a gente levou para uma sala, que nem foi a do Cipro, né? Foi lá do CIEDES, né? Uma ONG parceira, né? Eu acho que eram 10 mulheres do Urubu e 10 mulheres do Engenho da Rainha, para a gente falar um pouco sobre mediação de conflitos, mas para mim era muito mais para ouvir dessas mulheres um pouco, né, a capacidade que elas têm e aprendem na prática a sobreviver e viver sobre esse perigo, e ao mesmo tempo tendo esse olhar de que não existe essa diferença, né? Essa diferença de um lá e nós aqui, de lá os alemães, somos todos gente, né? Somos todos brasileiros. E aí, eu assim, né? Eu queria fazer uma ponte também devolvendo para você com algo que hoje é muito forte, não só nas favelas, mas no meio universitário, que é o movimento antirracismo, né? Como tem crescido, como hoje as pessoas pensam 2 vezes antes de. Não que não tenha, tem muito, mas hoje em dia, o que antes muitas vezes se passava desapercebido, hoje em dia, né, se você sofre algum tipo de situação que você considera racista, você tem todo o direito e tem solidariedade, muitas vezes, das pessoas
no sentido de não aceitar isso, de denunciar isso e de buscar algum tipo que as pessoas hoje, muitas vezes, desse campo do qual eu participo, né, dos nós branquinhos, tem muita gente que reclama, mas hoje eu não posso falar nada, e é isso mesmo. Você não pode abrir a boca para falar bobagem, você pode falar o que quiser, Uhum. mas pense antes do que você está fazendo, porque atrás disso tem muita história, né? Tem muita coisa que era feita e não era dita, e isso acontece em relação à raça, mas acontece também em relação às mulheres, né? Como se faziam piadinhas, como se faziam coisas que hoje as mulheres, os homens brancos pensam duas vezes antes de fazer determinadas brincadeiras, né? Então a gente vive num mundo, quando eu digo que para muita gente o mundo está acabando e que a gente tem que adiar, eu acho que talvez um determinado mundo não tem que adiar, não, tem que acabar mesmo, sabe? Tem que terminar esse mundo e a gente criar um outro. E esse outro mundo a gente vai ter que criar em outras bases, né? O desafio é esse. Eu acho que muitas pessoas que se sentem hoje sem pertencer nesse mundo e acreditam em fake news, acreditam, a gente está vendo aí umas histórias de pessoas que acreditam em coisas completamente sem sentido, mas eu acho que tem uma coisa ali de um certo medo de ver um mundo evoluindo e avançando com muita força e de não se sentir, de alguma forma, pertencendo a esse mundo, não se ver dentro desse lugar. E aí dá vontade de voltar no tempo, né, para a Idade Média, porque ali, pelo menos, é um universo mais confortável e seguro. Mas eu vou te devolver a palavra, Sônia. Você falou aí da força da sua mãe, da força da sua avó, falou de algo. Quando você não fala do seu pai, eu imagino que sejam ausências, né? Que muitos de nós, mais ainda na favela, né? A figura do pai é, às vezes, uma figura distante, mas quis o destino que você não satisfeita de ter dois filhos homens, adotou um terceiro filho também homem, né? E aí a pergunta que eu te faço é assim, né? Como é que a gente pode imaginar, na tua trajetória de mulher negra, com toda essa vivência e esse empoderamento da favela, como a gente pode ajudar os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos a romperem com essa coisa que se diz, né, do racismo e também do machismo, que é estrutural, né? A gente às vezes não se percebe nesse lugar, mas toma atitudes que claramente estão mal colocadas, né? E assim, né, é uma pergunta, porque eu tenho um filho de 18 anos e é sempre a gente aprender no dia a dia, né? Uhum. E como fazer com que essas futuras gerações resolvam suas diferenças. Primeiro, entendendo que, né, essa coisa do branco e do preto como se fossem iguais, como se fossem diferentes, né? Na verdade, tudo gente, né? Uma coisa que eu acho que os indígenas sempre tiveram. E eles iam além, eles olhavam para a árvore, e falavam, a árvore também é gente, o bicho também é gente, o que muda é a forma, né? Esse olhar de que todos somos gente e todos somos iguais, e não tem por que a gente ter um olhar, se sentir melhor do que um homem de outra cor ou uma mulher, por ela ser mulher. Enfim, falei muito, mas eu queria saber de você, o Você que me você tem a catucou, né? dizer sobre Você não essa falou coisa muito, da. você ficou me catucando, você ficou assim, botando fogo atiçando fogo, jogando álcool na fogueira. Lá atrás, tá? Hoje a gente fala, né? Eu nunca tive cabelo duro. Duro eu aprendi que é pau. Eu tinha cabelo crespo, tenho cabelo crespo, né? Lá atrás eu ficava escondida dentro, em cima da cama e botava a toalha para poder pensar que o cabelo era grande, jogava para lá. Porque se alguém entrasse era como se estivesse invadindo o meu mundo, era uma coisa minha, né? E você traz isso para o dia de hoje, não mudou muita coisa. Tudo que você falou tem uma palavra que eu acho que tem que vir acima de tudo. Respeito. Senão eu falo para o mundo e deixo eu descer, porque não estou fazendo, não está fazendo mais sentido, né?
Na comunidade, eu morava na parte de baixo. Enquanto solteira, enquanto criança, adolescente, eu morava na primeira casa, eu falo que era no pé do morro, literalmente, no pé do urubu. Eu morava no pezinho do urubu. E eu brinco muito com isso, né? Hoje dá pra gente brincar. Fui criada, nasci e me criei ali, né? Então mudou de rua. E escolhi bem meu time, tá? Isso aí é só brincadeirinha. Escolhi bem meu time, que é o Ninho do Urubu. Então, nem vou falar. Não vou falar porque eu não falo dessas coisas. E aí, a gente via que, assim, quando eu me mudo para um lado de baixo, e aí eu também tinha um preconceito, porque meus filhos foram criados na parte de baixo da comunidade. Tudo passava pela nossa parte, pela nossa porta. E eu tinha medo dos meninos que usavam na época, ele está com 43 anos mais velho, né? 44. Ele botava um bonezinho que escondia, era o tal da Nike, né? Era o boné, tinha que ter o tênis com a marca e não podia tirar a etiqueta. Olha que loucura! Que loucura! E a mãe alimentava isso porque ia lá comprar para pagar 6 meses a seguir aquela prestação daquele negócio. Imagina! Então, a gente também tinha nosso preconceito. Então, essa foi uma das formas que me fez, né, ir para um trabalho comunitário, porque eu queria estar próximo desses jovens. Para falar com os jovens, você tem que falar a linguagem dele, porque senão você está ultrapassado, né? Então, como é que eu ia entrar ali naquele circuito se eu já velha mulher e aquela molecada toda não ia me aceitar? Na época estava se falando muito em informática, se falava muito em gravidez antes do tempo, né? Porque o pessoal na comunidade fica tudo grávida, as garotas ficam tudo grávidas, e é o baile funk que fica culpado. Tinha umas coisas assim horrorosas, né? E a gente via que não era isso. Sexo é bom em qualquer lugar, em qualquer baile, em qualquer coisa, não era só no baile funk. Mas aí se criou um negócio que era só o baile funk, que as meninas saíam de lá grávidas. E aí a gente já estava aprendendo, né, nessa instituição do CEDAPES, que a gente fala de saúde para além das doenças. E aí eu falei, eu gostei disso, que também era tabu para mim falar dessas coisas, né? Minha mãe não me ensinou nada. Eu aprendi com uma tia espertinha, mais assim, saidinha, né? Então, a minha mãe nunca, não, menstruação, nem pensar. Enfim, ruim com ele, pior sem ele, tudo era como ela foi criada, né? Então, aceitando tudo, e essa coisa toda. E aí eu me vejo também perpetuando isso. Como é que eu faço? Tinha uma mulher que ela já era uma senhora, que era presidente da Associação de Moradores do Morro do Urubu, já bem uma senhorinha mesmo, e eu falei assim, caramba, não é impossível a gente também aprender algumas coisas, que ela recebia gringos, subia na comunidade, essas coisas todas, era um vulco danado, e tinha o respeito dos meninos, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, sabendo para que veio, né? E aí eu fui falar de saúde para tudo. Saúde para essa garotada que ficava próxima aos meus filhos, que eu não sabia se era os meninos, se não eram os meninos, e aí eu queria saber, né? Eu queria saber. Tá ali perto, né? Coisa da mãe mesmo. E aí eu comecei a me ver levando preservativo, falando de sexualidade. Mas como que eu ia falar de assuntos que nem eu sabia e que morria de vergonha também, que também era tabu para mim, né? Já com mais idade falar dessas coisas. Então, tudo era um aprendizado. Eu sempre tive uma fome de aprender muito grande. Então, eu via o preconceito, até da onde a gente morava, as pessoas que moravam na minha rua não se sentiam integradas na comunidade. A não ser quando estava dando alguma coisa, aí não, então eu faço parte do Urubu. Se não fosse assim, não era parte, não, aqui é a parte baixa. E tinha isso. Até lá em cima o pessoal falava, você está junto com aquele povo lá de baixo? A gente teve vários amiguinhos nossos que sofriam preconceito também lá em cima. Não era só aqui embaixo, não. Então, esse preconceito, ele já vem vindo. Passa esses anos todos, deixa eu só chegar aqui agora. Eu resolvi
vão fechar um ciclo no Morro do Urubu e vão viver em São Pedro da Aldeia. Como é que a gente fala? Zona Sul de São Pedro da Aldeia. Nunca que eu ia morar lá no Leblon, mas aqui eu moro na Zona Sul, gente. Zona Sul. Tem praia aqui em frente ao portão, caramba. Deu uma qualidade de vida, mudou assim, né? Eu aluguei lá e vim pra cá, enfim. Mas eu vim para cá nessa perspectiva de mudar. Agora eu vou parar, não. Já tô cansada. E aí a gente vê o bonde não anda muito e tal. Vou parar. Os comandos estavam ficando complicados, as relações mais complicadas ainda, as conversas não fluíam tanto. E aí eu não me colocava em segurança, nem colocava em segurança minha família, né? Então, tem uma hora que você tem que... Peraí, vamos parar para respirar, e aí a gente vê, de repente a gente até volta, mas volta, dá uma recuada como guerra. Recua e depois você volta bem mais forte, né? Estratégia, né? Foi o que eu fiz. Vim para São Pedro da Aldeia, aí a gente já começa a fazer parte do movimento negro. E eu ganhei um prêmio da Andara. Eu falei, caramba, eu sempre gostei de usar lacinhos, de usar essas coisas assim. Nunca soube, né? Mas fazer direito, mas comecei a me especializar. Fazer o que... E aí eu saio aqui, pessoal, eu já estou aqui morando há 8 anos, mas eu conheço esse lugar há 40 e tantos anos. E aí as pessoas me olhavam na padaria, quando eu ia no mercado, eu tô doida, né? Eu não pentio o cabelo, não tô com vontade de pentear o cabelo, eu boto um lacinho, vou pro meio da rua, e tipo Carmen Miranda, tô nem aí. E aí eu me vejo aqui com vontade de, novamente, fazer o trabalho comunitário e aí trazendo aquela palavrinha expertise que eu já tinha, mas entendendo que aqui é diferente. Volto lá no racismo. Quando eu chego aqui, eu encontro um companheiro, estava viúva, né? E aí não estava na pista para negócio, não. Mas encontro um companheiro totalmente diferente do que eu vivi a minha vida inteira, né? Um homem branco, com origens, né, alemães, pelo sobrenome, E aí a gente começa a fazer uma outra viagem na cabeça. E aí? E se a gente brigar e ele falar sua macaca, sua Deus, como é que a gente faz isso? Que eu sempre falava não. Na verdade, eu acho que eu nem vi a outra pessoa, eu via o ser humano, mas nunca pensei que eu pudesse me aproximar, né, de alguém assim, tão diferente de mim. E aí sim, aí a gente começa aqui, a gente viu algumas coisas que você pensa que, não, isso tá longe de mim, não acontece, não. Eu já vi nós estarmos em algum lugar e as pessoas se dirigirem a ele, não se dirigirem a mim. Primeiro porque ele tem 3 metros de altura, né? Então eu sou pequenininha, com 1,5 metro, mas nem 1,5 metro eu tenho. Então já olham para ele por tamanho, né? E pela cor, então, mas eu começava a ver isso não vai ser um empecilho para a gente viver o momento, não vai ser um empecilho. Mas a gente começou a perceber que isso existia. A ponto, Rinaldo, de eu estava varrendo minha casa, alguém passar, perguntar se tinha casa para alugar, mas não perguntaram para mim, mandou chamar minha patroa. Eu larguei a vassoura e voltei pro portão. Eu larguei a vassoura para falar com ela, para ela aqui. A patroa sou eu. Então, assim, de alguma forma, né, essa coisa existe mesmo. Nós reclamamos, estávamos eu e ele, nós reclamamos que tinha um mercado que tinha que onde pega dinheiro 24 horas, mas só que ficava assim, lá de fora, as pessoas viam quem estava saindo com dinheiro ou não, porque no 24 horas você só vai sair com dinheiro ou papelzinho na mão, né? E aí eu falei, já que ele está mudando, eles podiam botar um filme, alguma coisa, que a gente daqui protege quem está do lado de dentro, né? Mais ou menos assim. Só para dificultar, isso não quer dizer que poderia impedir, mas para dificultar um pouquinho o trabalho dos meninos. E aí a gente falou, então vamos falar com alguém. Você sabe que eu não consigo ficar calada, né? E aí ele falou, tá bom, Sônia, tá bom. Aí foi lá, chama o gerente para falar. Quando o bendito gerente me desce,
pelo aspecto dele, é nordestino. Quando ele desce, ele não me viu. Ele só viu o meu companheiro. Aí eu achei muito legal quando ele falou assim, eu não sou eu que quero falar contigo, é ela. Entendeu? Então, essas coisas realmente existem, né? Às vezes de uma forma menos, mais, não tão exagerada, mas você percebe. Eu aqui, eu moro num local totalmente preconceituoso, homofóbico, e tem uma história linda o local, né? Porque catequese aqui são índios. Aqui você não vai me dizer que tem um branco nórdico que eu não vou acreditar, porque vai me dizer que todo mundo tem um antepassado aqui que passou lá na cozinha ou perto dela, né? Mas a farmácia está aí para botar todo mundo louro, e aí como é que a gente, com essa pele dessa cor, como é que a gente faz? Né? Esses dias a gente ficou, e era um contraste danado, a gente estava fazendo um movimento político, não vou falar de política, mas é assim, a gente estava na praia, tem um barquinho parado aqui próximo à nossa casa, e aí eu peguei a bandeira do meu partido, né? Peguei e saí passeando. A ideia não foi minha, foi dele. Olha, vamos dar uma volta? Aí pega a caixa de som, botamos a música Vermelhor, da Fafá de Belém, que virou um hino aqui na praia, né? E íamos de um pedaço a outro, né? E as pessoas olhando assim, é um contraste, né? Eu, um pedacinho de gente, ele, aquele um homem grandão, eu negona, ele brancão, e é um contraste. Então, assim, me parece que de tanta gente fazer a mesma coisa, hoje as pessoas já olham para a gente de uma forma diferente. Mas existe o preconceito, né? Ele existe, não dá para a gente negar. E aí você fala assim, Sônia, como que a gente faz para a gente falar para essa juventude agora, para amenizar isso? Eu sempre digo uma coisa, Rinaldo, não sei, a verdade pode não ser total, mas nós mulheres é que criamos esses homens machistas, bababá, bababá, somos nós. Somos nós. Se eu tivesse uma filha mulher, eu ia dizer, o Bruno, o Breno, não, isso aí é coisa de um... Meu marido, meu falecido marido, ia dizer para mim que ele não recolhia nem a minha calcinha na corda, ainda dizia pro meu filho, não pega não, não pega não. Eu falei, ah, tá, então tá bom, já que vocês não podem pegar a minha calcinha limpa na corda, que eu tava indo pro colégio e pedi para eles recolherem a roupa. Ele, não, vai mandar os meninos pegar a calcinha? Aí eu, ué, mas como assim? Olha que coisa maluca. Como assim, pegar a calcinha? Então tá bom, a partir de hoje eu não lavo as cuecas de vocês sujas. Pronto. Se vocês não podem recolher uma roupa limpa, eu também não vou lavar roupa suja. E assim, eu não tenho a fórmula. Não tenho a fórmula. Eu acho que a melhor coisa vai ser a gente não parar de falar sobre isso, a gente não achar que isso já é passado e é mimimi, como diz agora, né? Não dá para a gente dizer que é passado. É muito ruim, marca a gente, marca sim, fere a alma. E a ferida na alma dói muito. Dói muito. É. Né? E essas coisas, eu já estou aqui, estou chegando, nem sei o nosso tempo, não sei. Há pouco tempo, quando começou a pandemia, eu me vi tendo que travar uma batalha na minha saúde, né? Eu fui tomar um banho e aí, de repente, eu vi o meu seio sangrando. E aquilo me assustou um pouquinho, eu estava dentro de casa sozinha. E aí, só que assim, essa trajetória comunitária nos faz conhecer leste, sul, norte, tudo. Então eu falei, bom, acalma aí, respira e liga para alguém, né? E aí começa o que a gente precisa, né? Essa corrente de humanidade, né? Alguém me tranquilizou do outro lado e até que eu cheguei logo, isso foi no final de semana, e na segunda-feira eu já estava com tudo para fazer tudo que precisava ser feito e tal. E aí meu médico diz assim, Sônia, não temos nada, não sabemos de nada, mas uma coisa eu tenho certeza, não posso colocar você no hospital agora, melhor para você é ficar em casa, porque está tendo um vírus aí que ninguém sabe o que é. Então, isso mexe muito com a cabeça da gente, né?
E passou um tempo eu indo ao médico, essa coisa toda, e aí eu tive um diagnóstico que eu realmente eu estava com câncer e era maligno e tal, até vinha essa palavra maligno e tal, mas acho que por essa trajetória, eu aprendi a lutar, mesmo com dá susto, a gente, né, o chão parece que vai embora, mas aí eu começo a falar com as minhas plantinhas, com as minhas árvores e tal, e a gente foi levando, até que esse ano a gente fez 2 cirurgias, e agora, para você ter uma ideia, a gente virou voluntário do hospital, de tanto que a gente não consegue calar a boca. Aí a gente, porque quando eu chegava lá rindo, e brincando, eu via as mulheres chorando. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por essas mulheres, porque eu também estou passando pela mesma coisa. Eu acho que isso é muito legal. Aí o meu sofrimento era o sofrimento da outra mulher e de outra, e aí a gente vai conhecendo um outro universo, diferente do que eu estava acostumada a ter na minha militância, né? E isso para mim foi muito importante, que me deu coragem para enfrentar o que eu tivesse que enfrentar. Eu acho que essas 2 cirurgias que eu fiz teve um êxito muito bom. Primeiro, eu agradeço a Deus, e segundo, eu agradeço a todos os médicos, as pessoas, e as orações, os axés que mandaram para mim, tudo. Eu sei que foi uma combinação dentro de um caldeirão que fez efeito. Tá essa pessoinha aqui que não desiste nunca, porque sou brasileira. E com muito orgulho do meu verde e amarelo, que agora retomou para minhas mãos. Me sinto integrada. É Oh, desse jeito. querida, eu, eu primeiro agradecer aí você a. Estamos chegando ao final. Eu vou te devolver a palavra para você encerrar, mas eu queria fazer alguns comentários aqui. Em primeiro lugar, lembrar você como a vida nada é por acaso, né? Você estava falando da coincidência da avó, que era quem criava o Jorge, ter nascido no mesmo dia da tua mãe, né? A E mãe achei muito dele, curioso. A a mãe mãe dele. dele, a Pois mãe dele é, que é, morreu, ela era alcoólatra, né? Morreu nova, deixou 3 filhos, o Jorge é um deles, e ela mas, morre no mesmo dia. tá. Pois é, mas eu estava me remetendo, eu comentei isso para lembrar como as conexões entre as pessoas elas se dão para além do que a gente tem consciência, né? E vendo você falar aí desse momento que você está passando com câncer, eu fiquei muito impressionado que quando me deu vontade de fazer a live, eu falei, vou ligar para a Sônia. E era a véspera da cirurgia, né? Lembra disso? A gente não se falava há um tempão. Eu estava há um tempo já planejando quando é que vai ser e tal. E aí eu saí, vou pegar esse telefone. Lembrei de você. Falei, vou pegar esse telefone para conversar com a Sônia. E aí você atendeu. Estava já indo ali para o Hospital da Lagoa, né? Que é uma referência aqui no Uhum. Rio, né? Um Como tratamento. né? No tratamento de câncer e tal. Então, em primeiro lugar, assim, né? Eu fico muito feliz de ter você aqui na live comigo hoje, né? Isso só para mim aumenta a admiração e pela tua força, né? Porque fiquei lembrando, né? Assim como quando você estava lá na Igreja Batista e fez um cabelo diferente do que eles estavam acostumados e ali eles disseram, não, esse cabelo aqui de macumbeira você não entra, né? É justamente na hora do embate, né? Na hora do problema, na hora que alguém se depara com um problema, né? A gente tem 2 alternativas, né? Ou a gente se abate e se entrega e se coloca num lugar de vítima, ou a gente, claro, se abate, porque não há como não sentir o golpe, né? Mas passa 2 dias, eu conversei com você no dia seguinte à cirurgia, você estava dando força para uma garota de 19 anos que tinha sido operada, né, que Fizemos estava um ao teu milagre. lado, no ambulatório, né, com toda a força, que certamente é uma força que não é só sua, né, Sônia? É uma força que vem provavelmente desde lá dos primeiros escravos que chegaram ao Brasil e que eu admiro muito essa cultura, essa capacidade de enfrentar
os problemas da vida com coragem, chorando, sofrendo, reclamando, mas depois de um certo momento, indo dormir, acordando no dia seguinte, falando, opa, estou viva, mais um dia, e eu vou viver esse dia com a maior intensidade possível. Eu também não sabia que você estava enamorado de um rapaz aí, de um rapazinho, né? De um rapazinho da tua idade, de 3 metros de altura. Eu fico super feliz. Isso também, para mim, é uma prova da tua vitalidade, do teu amor pela vida, da tua capacidade de se reinventar, de amar, de se entregar, porque a gente sabe que uma relação a dois não é só mar de rosas, né? Tem Não. muito de concessão, tem muito de embates, né? De diferenças, mas fico muito feliz de saber que certamente está aí ao teu lado agora e dando essa força. E por fim, para antes de fechar assim e passar para você fazer o encerramento, você estava falando dessa coisa que eu comentei do racismo, né? Da dor que é você entrar num lugar com o teu companheiro branco e a pessoa não olhar para você, você ser invisível, né? E é muito louco, né, Sônia? Eu acho que você sabe, eu no Ministério do Trabalho eu trabalhei muito coordenando operações de trabalho escravo, muito no norte do Hum. Brasil. E é curioso porque eu venho fazendo algumas pesquisas genealógicas e nós brancos temos mais condição de fazer isso, né? Porque tem nos cartórios os brancos ricos, que é de onde eu venho, Uhum. tá lá na hora que morrem tem sempre um inventário que diz o que fulano tem, para quem ele deixou aquilo e aquilo outro. E eu vi no inventário lá no interior de Minas que o meu trisavô tinha muitos escravos, ele morreu um ano antes da abolição. E ali no inventário dele de 1887, estava lá listado o nome daquelas pessoas, o que elas faziam, a idade. E é muito curioso como eu, 4 gerações depois, venho para trabalhar no combate ao trabalho escravo. E eu digo isso porque no combate ao trabalho escravo, o que a gente vê, e vê hoje nas cidades, né? O trabalho escravo ele é invisível. As pessoas, às vezes, têm Uhum. uma empregada doméstica em casa durante 50 anos, nunca pagam um salário para ela e não acham que isso é Uhum. trabalho escravo. Ela está ali porque ela é parte da É a família. vida. Não é parte da família, não. Ela não é parte da Uhum. família, né? Então, eu Como um diria que jarro, né? Como um jarro, como uma coisa. é, e assim, né, essa coisa da invisibilidade, voltando à pergunta que eu te fiz, como a gente tentar passar para os jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos, é, estarem atentos a esse combate ao racismo e ao machismo, eu acho que é resumo de uma frase que eu sempre uso nas escolas públicas onde eu estou. Eu boto os alunos em rodas, seja crianças de 7, 8 anos, que é uma turminha que eu estou fazendo esse ano na favela dos Guararapes, seja com os adolescentes, até 18 anos, que eu boto eles em roda e falo para eles andarem na roda, olhando um para os outros sem falar nada. E às vezes eu peço para ele parar, surpreso, para assim, diz para ele, eu vejo você. Como é isso para quem ouve? Como é isso para quem fala? E quando quem ouve fala de volta, eu também vejo você. Você é Uhum. diferente de mim, mas todos nós temos direito de pertencer, né? De fazer parte Uhum. da comunidade verde e amarela para quem está no Brasil, Uhum. né? E esse é o exercício que eu digo primeiro em casa, né? Nos embates que eu tenho, eu moro com meu filho, eu olhar para ele, eu ver ele. Todo pai tem as suas Uhum. expectativas, tem aquilo que a gente quer que eles façam, Uhum. e eu acho que isso é legítimo. Todo pai projeta nos filhos, toda mãe projeta nos filhos alguma coisa. Mas o desafio para nós pais é a gente ver o filho na sua individualidade, né? Por que o jovem na favela quer ter um All-Star que tem que ser pago em 6 meses? Porque ele quer ser visto, né? Por quê? Porque os escravos lá atrás eles andavam descalços. Só branco Uhum. podia ter sapato. Então, por que será que hoje, né, tem um All-Star, tem um tênis de marca, a gente vê aí, a gente vê tantos jovens nas favelas, né, nos podcasts, né, tem gente que fala que a favela venceu, porque hoje quem está fazendo sucesso na música é muito mais a galera
da quebrada, do rap, do trap, do funk, do que a garotada de branco do asfalto. Porque hoje, com o YouTube, não tem mais gravadora para dizer o que é bom. Todo mundo tem Uhum. condição de fazer o seu vídeo e colocar lá. E se tiver público, fica rico. Né? Uhum. Então, assim, né, eu acho que você, pela experiência que eu tive de conviver com você esses últimos 20 e tantos anos, é a tua capacidade de ver o outro, ver o invisível. O Jorge era um invisível, né? A tua sobrinha, quando estava lá na Fundição Progresso, no evento, e falava, pô, para de olhar. Eu disse, "Não, mas eu quero olhar, porque talvez ele esteja esperando alguém olhar para ele, né? Quantas vezes, talvez, ele passou pela rua e ninguém olhava para ele. Então, a tua capacidade da Nucip sempre foi essa, de olhar para cada pessoa e sem se rebaixar. Você falava com o superintendente do trabalho, com o chefe da fiscalização, comigo ou com o presidente Lula, quando você foi homenageado. Eu tenho certeza que você falava com ele da mesma forma que você fala para o Jorge, que é tudo gente. Nem melhor, nem pior. Você nem precisa de ficar adulando quem tem uma posição de poder, nem ignorando quem não tem nada para te oferecer, porque essa. E eu acho que você tem para dar para os seus filhos e para os seus netos, e para quem conviveu e convive com você, o teu exemplo. Né? Mais do que aquilo que a gente elabora, é o que a gente faz. E é muito É. bom saber que em São Pedro você está aí já se engajando nos movimentos sociais, na militância. Eu tenho certeza que você ainda vai poder, tem muita história para contar Rinaldo, em São Pedro da Aldeia. deixa eu só te interromper um segundo. Não, é Você com falou você, já uma coisa, terminei. É você, fala à é, vontade. você falou uma coisa que mexeu aqui na minha, sobre a história dos sapatos. Eu tenho uma adoração por sapato que você não imagina. E aí, eu brinco, caramba, eu tenho sapato que eu não uso. Ah, se eu só tenho 2 pés, para que eu preciso de um montão de sapato? Né? Mas quando eu passo numa vitrine que eu vejo sapatos, me atrai. Não tanto quanto roupa. Mas o sapato tem alguma coisa que mexe comigo. E durante muitos anos na minha vida, até hoje, isso é uma coisa minha de bruxa, tá? Aí, como é que uma live não é uma live fechada, poucas pessoas vão saber. É uma coisa de bruxa. Quando eu sonhava com um sapatinho, uma sandália, ou fosse alguma coisa, passavam uns dias, vinha uma notícia que alguém ligado a mim, ou amigo, ou família, essa coisa, tinha falecido. Então eu tinha pavor, falei, eu vou dormir, não vou sonhar com o sapato. Mas não tinha jeito. Quando acontecia, por coincidência ou não, sempre, até hoje, quando aparece um sapatinho, as minhas orelhas vão lá para cima, igual o coelhinho. Ah, vai chegar uma notícia, não sei quando. E aí, naquele dia, eu esqueci do sonho. Acabou. Aí passa um tempinho, vem a notícia que um amigo, um conhecido, alguém faleceu. E eu tenho essa coisa do sapato. Então, é o meu lado. Meu filho diz que é o meu lado bruxa. Mãe, você já foi bruxa, só falta a vassoura. Eu falei, não, a vassoura eu não quero, não. Mas eles sempre brincam comigo com isso, né? É uma coisa que você não tem explicação. E eu nem sei se eu já procurei explicação para isso também. Eu fiquei parada. Aqui nós fizemos um encontro, tem uma árvore. Meu primeiro momento chegava na minha janela, eu olhava, tinha uma árvore torta, totalmente tombada. E aquilo eu ficava olhando, tinha os pescadores e tal, eu ficava dali olhando e foi me incomodando. Um belo dia eu falei, eu vou começar a fazer o que eu fazia no Rio, vou ver que bicho vai dar. Exatamente nessa árvore. Exatamente. Provoquei, conheci uma vereadora que era negra como eu, falei para ela das minhas andanças, das minhas intenções, e aí, em algum momento, ela falou, Sônia, vamos tombar, vou provocar o prefeito e vamos tombar essa árvore aí. Então, vamos procurar aqui quem é que é parente da árvore, quem plantou a árvore, a história da árvore, para ter alguma relação com alguma coisa. E a gente fez isso e essa árvore foi tombada. Mas melhor do que isso, ela tinha um buraco muito grande no meio dela. E aí eu descobri que era porque o pessoal de axé ia lá
e botava a vela ali dentro, não por maldade, mas por conta do vento, né? E aí machucava a árvore, né? Tinha a cavidade que protegia do vento. Na beira da lagoa, muito vento. Mas, em compensação, a vela ia acabando com a bichinha. E aí o pessoal que era evangélico não gostava, porque ali tinha os rituais e tal, essa coisa toda. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu entro nessas duas confusões? Eu sei que falando, do jeito que eu estou conversando aqui com você, alguém me escutou, porque na minha vida eu aprendi que não é o que você fala, é como você fala. Então eu saí falando isso assim, né? Assim, sem muita pretensão. Alguém escutou, chegou numa universidade e veio uns meninos aqui, uma garotada, ficou hospedada lá na minha casa. E isso é muito bom, a gente ter um parceiro que entende esse lado da gente também. Porque vem o pessoal do Rio, vão ficar aqui em casa, o que é isso? O que é isso? Que casa é essa, casa de doido, né? É meio complicado. Mas eram os meninos que tinham um pouco de dinheiro para um projeto, então eles não iam pagar hotel, essas coisas. A gente conseguiu abrigar eles lá em casa, que era em frente. Eu tinha tudo a ver, que era em frente ao tal da árvore que eu queria falar. E eles fizeram uma filmagem. Eu consegui uma pastora e uma mãe de santo. E no finalzinho da imagem, essas duas carinhas na árvore se entrelaçam, né? A pastora e a mãe de santo. Eu não consegui ver o filme, né? E eu conto dos beliscões, eu estou sentada dentro de um barco, contando dos beliscões que a minha tia me dava, porque eu ficava dançando lá, o corpo cantando hino e querendo me mexer. E aí depois aparecem essas duas figuras se entrelaçando, uma fundindo a outra, né? Eu tô doida para me voltar a procurar esses garotos. O que vocês fizeram, pelo menos, com a película, né? Porque a ideia era que passasse aqui. A gente botar um telão e botar ali. Botar ali quem quisesse passar, que como não tem nada aqui, qualquer coisa que chame a atenção, alguém vai parar para ver. Pelo menos um, né? Vai parar para olhar, mas ainda não consegui fazer porque exatamente entrou a pandemia, entrou o meu descobrimento e aí a gente teve que muita coisa foi, né, ficando lá para depois, né, para depois. Mas é uma história muito bacana que eu vejo dessa que eu não tenho explicação, mas você falou aí da história do sapato. Com certeza devo ter lá atrás deve ter. A história da minha avó ser, né, de axé, a minha avó rezava com ervas, essas coisas todas, né? Eu sei que era centro de mesa branca, nem, não me pergunte como é, porque eu não sei. Porque engraçado, olha como é a coisa, né? Quem ia junto com a minha avó, principalmente quando ela perdeu a visão, era minha irmã. Eu não, eu tinha até medo, não sei como é que é um centro, não sei nada. Mas as pessoas que se achegam a mim falam assim, isso é assim. Ó, você é baiana, ó, tem na sua cabeça. Eu falo, ai, Jesus, eu fico assim, tá? Então, eu recebo todos. Falou, Sônia, é isso. Vamos, eu acho que nós não podemos ser uma coisa só, né? A gente é uma coisa em transformação o tempo todo, né? E com certeza vai vencer a coisa que for mais forte, que eu não sei o nome, né? Também não estou preocupada com isso daí, né? Mas é muito bom esse movimento que a gente fez de reviver, de conversar. A gente não encontra as respostas certas, nem tudo sai como a gente quer, né? Você acabou de falar que são desafios após desafios, né? Convivência, essa coisa toda, né? É um descobrir a cada dia, né? Há poucos meses, quando eu saí do hospital, um amigo nosso me trouxe aqui em casa, de muitos anos, porque eu conheci ele, Linaldo, olha só, conheci esse casal através do bongo, e moravam atrás do Morro do Urubu. Atrás não, no Morro do Urubu, só que do outro lado. Eu morava de um lado e eles moravam do outro. Então a gente, embora circulasse no mesmo lugar, a gente não se conhecia. Através do bongo, eles tinham uma coisa de teatro que fazia com a Iana, essa coisa toda, a gente acabou se conhecendo.
Então, ele me trouxe, depois da minha cirurgia, essa última cirurgia, aqui em casa. E ele veio conversando comigo por algumas coisas e tal, e ele falou uma coisa que me marcou muito. E eu já falei isso para tantas pessoas que ligam para mim depois e falam: Sônia, eu estou pensando naquilo que você falou. Falei assim, então, eu falei, mas que alguém falou para mim. Mas é muito bom, é muito bom. É isso. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Para pensar. Faz sentido, né? Eu acho que faz todo sentido a vida da gente quando você começa a pensar desse jeito, né? É a transformação a cada segundo. Não é o viver, vamos viver um dia de cada dia. Não, não. Acho que agora é essa, a mais moderna é essa, que eu aprendi. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E a gente fica nessa briga de ter razão e aí a gente perde o tempo de não ter felicidade. E aí, como que é? O tempo passa muito rápido, né? Para todos, né? Verdade. Enfim, essa briga aqui é uma... Estamos sempre mudando, sempre procurando. Eu acho que os desafios me faz forte, é isso. Os desafios. Eu sou testemunha disso. Minha querida, eu acho que a gente vai terminar, né? Você deve estar cansada, já tem quase 2 horas que nós estamos aqui de conversa. Queria agradecer aqui, ó, Ana Quintanilha. Quem mais está ali? Rinaldo. Oi. Olha a pessoa que eu falei. Como ele não fez maquiagem, ele está lá. Não! Olha lá. Salve! Tudo bem? Que bom! Que luxo! Muito bom! Deve ser um desafio para ele aturar a Sônia, entendeu? Deve ser um desafio todo dia. Porque essa pessoa vive mudando. A convivência é desafiadora, né? Tem coisas não tão boas, coisas boas. Eu tenho certeza que... Ó, a Ana Quintanilha está dizendo: sou amiga da Sônia de São Pedro da Aldeia. Está mandando um alô para você, Ana Quintanilha. Ana? Eu sei quem é. Sei, porque a gente saiu convidando o pessoal lá do posto de saúde. A gente avisou: tem uma live aí, vai lá, participa lá com a gente. É muito. Bom, até para outros me conhecerem um pouquinho mais, né? Porque a gente agora. A gente está puxando uma legião de pessoas, Rinaldo, que eu não sei se eu vou passar por aqui, ou então vão falar assim lá em cima. Você vai ter que ficar aí para aturar tudo que você construiu. Entendeu? Eu acho que é muito bom. Porque são outras pessoas, e às vezes você vê que as problemáticas podem até ser parecidas com a que você já viveu, mas de formas diferentes, em local diferente. E isso é um desafio. É um desafio, né? Assim, às vezes eu fico triste porque na minha rede de contato eu não tenho secretário. Então eu não consigo dar conta. Eu queria falar com todo mundo que eu conheço todos os dias, mas se eu parar para pegar um telefone, eu não faço mais nada. Eu sei disso, mas agora para o seu companheiro não ficar brigado comigo, porque já deve estar ansioso de eu te libere. A Ana está dizendo que é do Bazar Beneficente aí, agradeço a presença, Ana. A live vai ficar gravada aqui no meu canal do Instagram e eu depois vou colocar ela lá no YouTube também, é mais fácil para as pessoas. Aí eu te mando o link do YouTube, Sônia, que aí fica mais fácil você também compartilhar para as pessoas que queiram assistir até o final. Então, querida, vamos terminar, né? Já estão quase 2 horas, eu acho que você deve estar cansado, você merece. Isso. Eu sei que você é uma estrela acostumada a falar na televisão, mas falar na telinha não é fácil. A gente cansa, né? Então agora a gente termina, agradeço aí. Entrou ali antes a minha tia, você falou de bruxas, bruxinhas, as mulheres, sabedoria, espiritualidade. A tia Zizi, querida do coração, lá de Belo Horizonte. E outras pessoas que eu talvez não tenha falado o nome, que eu não consigo ficar muito ligado nas coisas aqui, eu fico mais ligado em você, né? Na nossa troca aqui. Mas, Sônia, tudo de melhor para você, para o teu companheiro, para nós todos. E a gente segue junto aí.
E Com muito certeza. obrigado E pela... não vai ser agradecer a Ana. Ontem nós estávamos no jantar, não, no encontro beneficente que ela e a dona Guimar, que é uma senhora de quase 90 anos, lúcida, que fazem esses encontros para angariar fundos e fazer cesta básica e distribuir a quem precisa. A Ana é uma dessas pessoas que trabalha ajudando nessa obra. Então, só te Ah, agradecer, Ana. Olha, eu dancei muito ontem. tá vendo? Isso aqui é sabedoria. Um abraço, Ana. Um prazer ter você por aqui. Eu vou encerrar então, tá, Sônia? Um beijo grande para Valeu, você, Rinaldo. Valeu, seus tamo filhos. juntos. Tamo Eu não te juntos, com perco e você certeza. não me perde, nunca. Pô, a nossa Tamo sintonia é ligados, permanente. tamo ligados. Na cozinha, na sala, ali nos compartimentos todos. Isso mesmo. Tchau, Te cuida beijão no aí, coração. querida. Fica com Beijo. Deus. Eu também. Esse eu fecho.